Depois de jogos positivos, depois de partidas negativas, fica uma grande dúvida. O Felipinho permanece ou não permanece no Atlético para a próxima temporada? E o Felipinho, aí sim, deveria permanecer ou deveria deixar o Furacão na próxima temporada? Este é o debate. Já comenta aí o que você acha, já deixa o like e vamos começar a pensar nessa situação toda, tá? O Felipinho passou uma temporada toda como reserva no Atlético. Com o Barbieri, ele teve até momentos de titularidade como meia-direita, e com o Odair, em praticamente nenhum momento ele teve sequência até o jogo contra o Amazonas. Até a partida entre Atlético e Amazonas. A partir daí ele faz um excelente jogo na Arena da Baixada contra a Onça Pintada. Ele faz um excelente jogo contra o Goiás. Ele tem jogos interessantes, sim, mas ele vem de um jogo abaixo da média contra a Ferroviária. E assim como eu falei naqueles momentos, naqueles 2 jogos de excelente atuação, que não dá para usar só 2 jogos de boas atuações para olhar para o Felipinho e refazer toda a leitura, como não dá para a gente olhar para 2 jogos ruins que ele faz recentemente e falar que ele está muito mal e que ele tem que deixar o Atlético, é um absurdo. A gente tem que ter um pouquinho de calma para fazer essa avaliação. A temporada no geral do Felipinho, para mim, é de um jogador que joga fora da sua posição em boa parte da temporada. E foi um teste do Maurício Barbieri, e foi um teste que deu errado, né? E que prejudicou confiança, prejudicou ritmo de jogo, prejudicou decisões tomadas, prejudicou muita coisa individualmente falando no Felipinho, tá? E acho que isso é um problema, e isso prejudicou o Felipinho ao longo de toda a temporada. Aí você tem o Felipe que com o Odair Hellmann até começa como um titular, mas ele perde espaço. E ele até tem um jogo muito bom na estreia do Odair contra o Atlético. Mas depois disso ele acaba sendo um jogador a não ser tão utilizado mais. E aí perde espaço, né? A gente olha para um Felipinho que acelera no finalzinho da temporada, mas que foi uma oscilação, né? Que acelera para cima e depois volta a curva normal para baixo. A temporada do Felipinho, no geral, é negativa. A primeira temporada do Felipinho, por exemplo, é positiva até determinado momento. Quando era titular do time, ele tem aquele problema clínico, fica fora, afastado por meses, perde muito peso. Até, na minha opinião, tem um final de ano positivo pelo Atlético. Um dos poucos que conseguiu desempenhar na final da temporada. E é um jogador que, para mim, tem um 2024 bom, na medida do possível, né? E um 2025 ruim. E aí a gente olha e fala, pô, beleza, ele é um jogador então que não tem um saldo positivo no Atlético, porque na maioria do tempo em que ele esteve em campo ele não esteve bem. Verdade. É muito verdade. E a gente olha para um jogador que também teve situações que causaram essa fase ruim do Felipinho. Muitos momentos, muitas decisões técnicas não foram tomadas da melhor maneira para que o Felipinho fosse melhor aproveitado pela equipe do Atlético. E aí fica a questão, o Felipinho tem ferramentas, tem potencial para melhorar esse nível técnico numa próxima temporada ou nas próximas 2 temporadas, porque ele tem contrato até 2027, né? E aí teria que jogar 26 para aí em 27 chegar em último ano de contrato e aí teria que ser tomada uma decisão pelo futuro do Felipinho. Eu acho que ele tem ferramentas na medida do possível. Acho que é um jogador que, com bola no pé, de perna esquerda, encontra bons passes. De perna direita, nulo. Mas assim, completamente nulo. Não sai nada quando o Felipinho utiliza a perna direita naquele momento. Isso é uma limitação. E isso limita muito o jogo dele ofensivamente falando. O Felipinho tem ferramentas espetaculares na marcação. É um cara muito físico, é um jogador de passada larga, com aceleração, que consegue fazer as perseguições e consegue roubar muita bola. Mas essa capacidade dele de roubar muita bola também faz dele um jogador inconsequente em momentos, no sentido de desmanchar um sistema tático para fazer a perseguição longa, que é o que ele vai bem, mas que muitas vezes acaba abrindo buracos na defesa do Atlético. Então eu consigo citar pontos positivos, mas eu também consigo citar pontos negativos e de difícil evolução. Claro que essa parte de perseguição é importante, mas vai muito do cognitivo dele entender quando perseguir, quando saltar, quando desmanchar o sistema para tentar roubar uma bola. Isso não é fácil de aprender. Isso demanda muito treino, demanda um trabalho bem feito de um treinador. Essa evolução com a perna direita é mais fácil dele pegar. É uma evolução técnica, né? É mais tranquilo para ele desenvolver no jogo dele. Não é fácil, mas é mais fácil.
E aí acho que, na medida que o tempo passa, ele vai evoluindo também nessa questão, também quanto mais minutagem ele tiver, né? Mas ainda assim é um jogador limitado ofensivamente falando. Se eu fosse decidir hoje, para ano que vem, o Felipinho fica ou o Felipinho sai, eu acho que o Felipinho sairia do Atlético. Mas a situação não é essa. Ele tem contrato até 2027, ele é um jogador que passa por uma evolução no final da temporada, ele é um cara que tem problemas para corrigir, são problemas de difícil correção, mas são corrigíveis, sim. E quem sabe nas próximas 2 temporadas que ele tem contrato com o Furacão, ele consiga evoluir nesses problemas. E acho que a decisão não tem que ser agora. Decidir agora pelo futuro do Felipinho seria perder um ativo. Seria apressar uma decisão para tomar conta de um ativo que não precisa ser apressado, que pode ter tempo para evoluir. E por isso eu acho que o Felipinho não vai deixar o Atlético. Acho que o Felipinho permanece no Atlético na próxima temporada. Se fosse decidir hoje, apostaria no Felipinho para jogar uma A na temporada que vem? Não apostaria. Apostaria no Felipinho para jogar uma Série A em 2028? Aí eu prefiro esperar. É uma decisão que pode ser tomada mais à frente. É uma decisão que não precisa ser apressada, com um jogador jovem e que tem teto para evoluir. O que você acha? Renovaria com o Felipinho? Se fosse hoje a decisão, permaneceria com o Felipinho no elenco? Ou venderia o Felipinho, se livraria do Felipinho? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu.